Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os bolsonaristas estão se exilando. Não viu o caso do filho do Bolsonaro, o tal do Bananinha, que ele fugiu para os Estados Unidos? Agora também tem uma juíza, exatamente, aquela tal de Ludmilla. O Conselho Nacional de Justiça determinou a aposentadoria compulsória da juíza Ludmilla, aquela Ludmilla Grillo, que era do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E tem outra, pela segunda vez, que a magistrada é afastada da função por decisão disciplinar. Exatamente isso. A sessão do julgamento ocorreu de forma virtual no último dia 21, sob a presidência do ministro Roberto Barroso. E a Ludmilla, conhecida por seu apoio declarado ao genocida Bolsonaro. E tem outra também. Ela ficou conhecida porque ela começou a propagar na época da pandemia. Ela era contra, ela seguia tudo aquilo que o Bolsonaro falava, que tinha que tomar cloroquina, que não era para usar máscara, porque se usasse máscara virava jacaré e o homem talvez virasse gay. Então ela propagava esse tipo de coisa. Veja bem, uma juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ela era contra o uso de máscara, tá? Todas aquelas papagaiadas que o Bolsonaro fazia, o genocida, entendeu? E tem outra. Ela insistia para a população não usar máscara de proteção. E tem outra. A Covid-19 estava matando gente pra caramba. E ela propagando isso, que não era para usar. Tem outra. A primeira aposentadoria compulsória da Ludmilla foi determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em maio de 2023. E naquela época ela desrespeitou os desembargadores que aplicavam uma sanção disciplinar contra ela. E a Ludmilla, olha, tem gente, bom, os bolsonaristas não têm nada na cabeça. Inclusive, ela afirmou na época que os magistrados apenas aceitavam as manifestações de lambe-botas e baba-ovo. E também dizia que era adulação e puxa-saquismo dentro das instituições, porque não seguiam o que ela dizia, que era para não usar máscara e tinha que tomar cloroquina, essas coisas malucas do genocida Bolsonaro. E também a terra plana dos bolsonaristas.
tem outra. E a punição, inclusive, da Ludmilla foi publicada no Diário de Justiça Eletrônica no dia 25 de março. E essa decisão tem consequências penal, na esfera penal. E o Ministério Público Federal, que vai decidir com base nos processos sigilosos que ainda está em andamento contra a ex-juíza bolsonarista, a tal de Ludmilla Lins Grilo, lá de Minas Gerais. É uma topeira. Agora, atualmente, essa juíza Ludmilla, ela se diz exilada nos Estados Unidos. E tem outra. Ela saiu, ela foi para os Estados Unidos escondida, fugiu para os Estados Unidos e nem notificou o tribunal, nem coisa nenhuma. E tem outra. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que a ex-juíza, inclusive, não forneceu nem endereço para receber citações, receber informações. E tem outra. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz que a única coisa que tem como informação dela é aquela tal prova de vida, que é uma exigência padrão para aposentados do serviço público. Eu acho que é para todos os aposentados. Agora, essa aposentada foi beneficiada. Porque o negócio é o seguinte, aqui no Brasil esse pessoal comete crime, aí é beneficiado com diz que é aposentadoria. Eles continuam recebendo uma fortuna e não faz absolutamente nada. Esse mesmo caso parecido com esse, foi o do genocida Bolsonaro quando estava no exército, que ele quis, inclusive, explodir a tubulação de água da cidade do Rio de Janeiro. Aí foi pego em flagrante, ganhou uma outra patente, subiu de patente e foi aposentado e recebia grana com 30 anos de idade. Aí, como ele não tinha o que fazer, ele foi ser miliciano no Rio de Janeiro. Aí se propagou lá como miliciano, saiu candidato a vereador, já tinha o apoio de toda a bandidagem lá, foi eleito e assim ele entrou na política. E é justamente o caso dessa Ludmilla Grilo, que continua recebendo grana. E essa grana é do povo brasileiro, é do trabalhador. Agora, essa contribuição que eles colocam diz que é previsto na legislação brasileira. Agora, eu acho isso um absurdo. E os caras recebem mais de 40 mil reais. E ela não é a primeira.
Já teve outros. Teve lá um juiz do Tribunal da Quarta Região que recebeu 3 sanções desse tipo da Ludmilla e foi, apesar de receber as punições, continua recebendo muita grana. E a Ludmilla tá nessa. E agora, inclusive a Ludmilla, essa juíza mineira, bolsonarista, que deve ser uma idiota de primeira. Porque, e eu não entendo como é que esse pessoal idiota passa no concurso para juíza. É com o caso lá da Lava Jato, do juiz ladrão de Curitiba. Também o cara é um topeiro, a gente vê no Senado. Ele é senador hoje, é um topeiro, ele não sabe falar, não sabe escrever. Como é que passa? Isso é cambalacho. Isso tem cambalacho no concurso público. Pode acreditar, porque não dá para esse pessoal idiota desse jeito. Como é que uma juíza que faz faculdade, tem contato com outras pessoas, aí tenha todo o processo lá da Covid-19, ela faz campanha para a população não usar máscara. E também toda aquela trama do genocida Bolsonaro com aqueles remédios, que não quer dizer remédio, aquilo era um veneno, e ele fazia as pessoas tomarem. E aí as pessoas tinham parada cardíaca. Não morria de Covid, mas morriam de parada cardíaca. Inclusive eu tenho até um cunhado que morreu porque tomava essa tal de cloroquina e teve uma parada cardíaca fulminante. Não teve nem jeito de socorrer. E essa juíza tal de Ludmilla também fez a mesma coisa. Ela propagou isso dentro das instituições, porque ela era uma juíza do Supremo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agora, faz uma propagação do bolsonarismo, isso contra a população, e ainda tem vantagens de ficar recebendo um alto salário. Porque é isso que acontece com esse pessoal. E agora, se exilou nos Estados Unidos, ela está lá, ela diz que ela é exilada nos Estados Unidos. E não deu nem tchum para as instituições onde ela faz parte. Inclusive, eles não sabem nem como entrar em contato com ela, porque ela, olha, está exilada mesmo. Agora, receber o salário, ela recebe. Isso com certeza, porque a única coisa que o Tribunal de Justiça diz que o único contato é para aquela prova de vida que todos os aposentados fazem, isso uma vez por ano. Quer dizer, ela está deitando e rolando na sopa, aproveitando o dinheiro do trabalhador brasileiro
E tá lá numa boa. Ela tá numa boa. E o brasileiro aqui trabalhando pra carambas para ela ficar numa boa nos Estados Unidos. A tal de juíza Ludmila. Ludmila Grilo. Agora, esses bolsonaristas, eles são acostumados a fazer isso porque eles também não respeitam as instituições, nem as instituições onde eles diz que trabalham. Porque ela não devia fazer piciroca nenhuma. Não deveria fazer absolutamente nada. Agora, era juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agora, pessoal, eu fico aqui indignado com esses bolsonaristas que só querem tirar proveito da situação, explorar o trabalhador, roubar, porque isso é um roubo. Isso é um roubo. Ela não trabalha, não tem nem idade para se aposentar, e aí já aposentaram ela. Agora, o Tribunal Regional Federal, entendeu? Os juízes, tal, todo esse pessoal, o Tribunal Regional lá, aonde ela diz que trabalhava, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, diz que aposentou. E isso, inclusive, está nas leis brasileiras. E diz que ela tem direito. Agora, essa nova punição que foi publicada no Diário de Justiça eletrônica no dia 25, e a decisão pode, inclusive, ter consequência na esfera penal, caso o Ministério Público Federal decida agir com base no processo sigiloso que ainda está em andamento contra a juíza Ludmila Grilo. Ela deve ser um grilo mesmo. É o fim da picada. Mas sabe como é que é? Isso está, como diz, está na legislação brasileira e ela tem o direito de ficar recebendo sem trabalhar. E a população no Brasil, o trabalhador, dando um duro desgraçado. E agora, a legislação brasileira é assim. Enquanto uns gozam, os outros morrem de trabalhar. Isso é legislação brasileira. Agora, vamos e venhamos, é um absurdo. Inclusive o salário que ela ganha lá, que é quase 40 ou mais de 40 mil reais, que dá para viver numa boa em qualquer lugar do mundo. Até no Japão, que é tudo muito mais caro, certo? É o fim da picada, é o fim da picada. Agora, pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista. Esses bolsonaristas que querem dar o golpe de Estado na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.